Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. A tragédia no Rio Grande do Sul. Casas e carros estão no meio da lama em Triunfo, onde 1/3 do município foi atingido pelas enchentes. Um homem é preso suspeito de ameaçar um adolescente de 12 anos com uma arma e matar um cachorro em Contagem. Hoje é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. E ainda, começa o São João em Sergipe. Na cidade de Areia Branca, a festa de abertura reuniu milhares de pessoas. Sexta-feira, 31 de maio, Brasil TV está começando. Moradores de Porto Alegre tentam retomar a rotina com o nível de água baixando a cada dia, mas o trabalho de limpeza ainda é um desafio. Aos poucos, o comércio do centro de Porto Alegre, atingido pela enchente, começa a ter movimento de novo. Até o começo da semana, muitas ruas da região ainda estavam alagadas. Quem volta ao trabalho tem um desafio enorme. Essa empresa de artigos religiosos recebeu a ajuda de voluntários para a limpeza pesada, mas muita coisa ainda precisa ser feita antes da reabertura ao público. A gente está tentando várias propostas até com as imobiliárias, que a gente tenha algum ajuste, né, no aluguel, porque a retomada vai ser bem complicada. A gente até prevê que daqui um mês ainda a gente teria essa retomada. Esta é a Rua da Praia, o principal ponto comercial do centro histórico de Porto Alegre. E o trabalho aqui não para. Nesse momento, uma máquina retira a água do subsolo de uma empresa. Mais à frente, uma retroescavadeira e trabalhadores recolhem entulhos. Todas as empresas da região foram atingidas pela enchente. Aqui tem móveis que foram perdidos dessa farmácia, que agora está vazia. Não sobrou nada, nem prateleira, nem produto. Nessa outra empresa, os funcionários também trabalham na limpeza. As perdas só não são maiores que a vontade de recomeçar. Aos poucos, né? A gente vai vendo agora os prejuízos, a gente perdeu muita coisa aqui na loja. Hoje já começaram colocaram a internet, mas a gente ainda está sem telefone, tá sem... Mas aos poucos a gente está tentando ajeitar, né? Tem que trocar ainda a fiação de luz, que muita coisa foi comprometida. Enquanto isso, cidades da região metropolitana ainda enfrentam muitas dificuldades. É o caso de Triunfo. O cenário é de destruição, um mês depois do início das enchentes. 1/3 do município foi atingido e pelo menos 8.000 pessoas tiveram que sair de casa. Essas imagens de cerca de 3 semanas atrás mostram como ficou a cidade. Muitas casas embaixo d'água. Hoje o repórter Thiago Boff esteve em Triunfo. Agora que a água baixou, é possível ver como ficou o município. Casas foram destruídas e outras mudaram de lugar. Como essa aqui, que ficava 2 terrenos depois e foi arrastada. 3.700 casas foram alagadas aqui em Triunfo, na região metropolitana de Porto Alegre. 150 delas vão precisar de reconstrução total. Imóveis como esses dois. Essa casa girou do seu eixo original. Essa porta era de entrada, virada para a rua, para lá. Esse outro imóvel foi tombado, virou com a força do rio Taquari e está assim, com o telhado encostado no chão. O Cássio perdeu muita coisa e nunca tinha visto uma enchente como essa. Agora ele pensa em como vai recomeçar. Dá medo que a gente não sabe se vai comprar as coisas de novo, o ano que vem vai acontecer isso com todo mundo de novo, né? Os bens o cara vai atrás, mas eu preciso mais agora é material para poder construir de novo, né? Uma estrutura melhor, ou vou me tirar daqui. Na parede do Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, o Exército instalou uma placa que marca o ponto mais alto da enchente deste ano. O Jefferson Ajeitos passou por lá e mostra pra gente. A placa foi instalada pelo Exército e pelo Serviço Geológico do Brasil no Cais Mauá, no centro histórico de Porto Alegre. Na mesma parede que guarda a marcação física da enchente de 1941, quando o Guaíba atingiu 4,76 metros. Era a maior enchente da história da capital gaúcha até então. Agora, em 3 de maio de 2024, o Guaíba atingiu 5,35 metros. Antes de colocar a placa, os militares fizeram uma medição com uma espécie de GPS de alta exatidão. Essa verificação vai ser feita em pelo menos 20 pontos da capital gaúcha. E agora as informações levantadas pelos militares vão passar por um processamento de dados
para que se possa ter novas informações sobre a cota de inundação, que é quando a água passa pela proteção e invade a cidade. Os militares de Mato Grosso que ajudaram as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul começaram a voltar para casa. Foram mais de 20 dias de trabalho árduo das equipes matogrossenses em 12 cidades gaúchas. Força! Fé! Esperança! Rio Grande do Sul! Vocês não estão sozinhos! Com certeza, o povo gaúcho sabe disso. Durante mais de 20 dias, além de resgate de sobreviventes de barco, com a ajuda dos cachorros, os bombeiros de Mato Grosso participaram da localização de 2 corpos de uma família, nesta área de deslizamento no município de Encantado. Depois de tanto empenho na linha de frente das buscas e resgate às vítimas em 12 cidades atingidas pela tragédia no Rio Grande do Sul, hoje foi o último dia de trabalho. Eles vão começar a voltar para casa nesta sexta-feira. Já os militares do CIOPAER, o Centro Integrado de Operações Aéreas, já retornaram. Logo nos primeiros dias das enchentes no Rio Grande do Sul, eles fizeram um trabalho importante de resgate com esse helicóptero. No total, 46 pessoas foram resgatadas e 6 animais de estimação. Depois de tantas vidas salvas, agora, além da sensação de missão cumprida, eles carregam histórias que marcaram para sempre a vida deles. O capitão Calegário é bombeiro há 14 anos. O caso mais impactante para ele foi o resgate de 30 pessoas nesse condomínio. A água estava subindo, eles já estavam há cerca de 7 dias naquela situação. O primeiro andar já estava tomado. A gente teve a oportunidade de realizar um pouso numa área que era a área de piscina, a área de lazer daquele condomínio, e começamos a retirar as crianças e idosos. Nessa situação, nós tiramos cerca de 30 pessoas ali, com muita dificuldade. Tinha idosos com cadeira de rodas, que nós tínhamos que fazer todo um cuidado especial, né? Crianças. O sargento Neto, bombeiro há 13 anos, sempre se emociona ao lembrar de um outro resgate. Uma coisa que me marcou muito foi uma senhora, uma avó que estava com os 3 netinhos, né? Sendo um deles autista, e ele estava com medo do barulho do helicóptero. Aí foi onde eu dei um protetor auricular para ele poder sair. É uma criança ali que não tem nenhuma maturidade, não tem nenhuma malícia, é bem frágil. Aí esse momento toca bastante a gente. O tenente-coronel Teixeira, com mais de 20 anos de profissão, comandou a equipe. Até para os mais experientes, a situação tão delicada foi cercada de desafios. Primeiro, ter uma condição psicológica para suportar todo aquele cenário, né? E depois, a gente estava considerando aquilo como se fosse um cenário de guerra, de desastre. As manobras tinham que ser feitas com toda a perícia possível, porque a gente não tinha muita margem para erros, que a gente estava operando num cenário muito crítico. E, assim, foi desafiador. No total, 8 militares do CIOPAER estiveram no Rio Grande do Sul e são motivo de orgulho para toda a corporação. E a gente só tem a gratidão à nossa equipe que esteve lá pela experiência, pelo profissionalismo que cumpriram a missão. Eles são verdadeiros heróis, na minha concepção de comandante deles, são verdadeiros heróis que salvaram muitas vidas, oferecendo a vida deles para poder fazer esse serviço. Um homem foi preso hoje de manhã depois de tentar fugir da polícia na BR-277 em Cascavel, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista que levava cigarros contrabandeados desobedeceu a uma ordem de parada e acelerou. Ele foi perseguido por uma viatura da PRF que tinha uma câmera acoplada e registrou a fuga, que durou 7 quilômetros. O veículo fez várias ultrapassagens pelo acostamento em alta velocidade e forçou outros motoristas a mudarem de faixa. A perseguição terminou quando o carro caiu numa canaleta na margem da rodovia. De acordo com a polícia, o homem ainda tentou fugir a pé, mas foi preso. A caminhonete e 20 caixas de cigarros paraguaios foram apreendidos. Ainda no Paraná, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas numa distribuidora de bebidas na região metropolitana de Curitiba. Uma câmera de segurança registrou a ação. Olá, o crime aconteceu na noite de ontem na cidade de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. De acordo com a perícia, foram pelo menos 40 disparos. As imagens de uma câmera de vigilância do local mostram que a loja de conveniência estava cheia no horário dos tiros. É possível perceber que um homem chega atrás de outras pessoas que caminhavam pela calçada. Ele começa a atirar contra quem estava no estabelecimento.
Logo depois, foge levando a arma. Segundo a polícia, ele teria embarcado em um veículo preto dirigido por outra pessoa. As marcas estão por todas as partes: na grade, na parede, no telhado e na porta. Os tiros atingiram 6 pessoas. 2 morreram. Fernando José Pereira de Almeida tinha passagens pela polícia e um mandado de prisão em aberto por homicídio. O Fernando é uma pessoa que tem um histórico, criminal, tem uma ficha extensa, e por isso a gente trabalha com essa hipótese de que realmente ele possa ser um dos alvos, e não tenha sido uma vítima que tenha sido atingida realmente ali por engano. E Renata Godzinski Miranda. Ela tinha 22 anos, estava no local com a irmã gêmea e alguns amigos. A família não quis gravar entrevista, mas afirma que a jovem não conhecia a outra vítima. Além deles, outras 4 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais em Curitiba. A polícia segue nas buscas pelos suspeitos. A Polícia Civil segue investigando esse caso e diz que ainda não é possível afirmar quem são os suspeitos e também qual teria sido a motivação do crime. André Zanfonato para o Brasil TV. Uma construção irregular foi alvo de uma operação da Delegacia de Meio Ambiente no Recife. Essa construção estava degradando parte de um manguezal. 10 pessoas foram indiciadas. E uma operação importantíssima até para salvar os mangues aqui do Recife. Seria exatamente o início desse conceito mesmo de retirar essas pessoas que estão ocupando ilegalmente, irregularmente, essa área de proteção ambiental. Essa operação especificamente aconteceu ali perto do campo do Zeppelin, no bairro do Jiquiá. Aproximadamente 190 toneladas de entulhos, elas foram retiradas ali numa área de aproximadamente 2 campos de futebol. Uma operação conjunta, Prefeitura do Recife, Polícia Civil e Ministério Público de Pernambuco. Dr. Sérgio Souto é o promotor de justiça aqui de meio ambiente. Dr. Sérgio, como é que foi então? Vocês receberam essas denúncias para fazer essa operação com a Polícia Civil naquele local? Recebemos as denúncias de ocupação irregular e construções irregulares nessa localidade. Nos reunimos com a Prefeitura e Polícia Civil e Cipoma. Foi preparada essa operação e, de fato, foi identificada algumas pessoas que foram autuadas. Construções irregulares que estavam no seu início foram desmobilizadas. E é importante ressaltar que essas construções estavam praticamente dentro do mangue, em área de proteção. A operação é montada, nós vamos ao local, identificamos, instauramos inquérito e ouvimos 10 pessoas da comunidade. As investigações continuam para, no final, concluir com o indiciamento de todos. Então, 10 já foram identificadas, indiciadas, mas vocês também querem saber se há empresários por trás disso, tanto na degradação como também na cobrança possível para lotear essa área? Perfeitamente. Há um conjunto de empresários. Logicamente, a gente está identificando cada um deles, inclusive as empresas foram autuadas pela Prefeitura. Essa investigação está sendo célere, porque virão outras, e a DEPOMA, em conjunto com a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente e o Ministério Público, está atuando nesse sentido. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de ameaçar um adolescente com uma arma, matar uma cachorrinha e atirar em um vizinho num condomínio em Contagem, Minas Gerais. A confusão ocorreu em um condomínio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o homem se incomodou com um menino de 12 anos após o adolescente bater na porta do apartamento dele. O homem saiu e, segundo testemunhas, apontou a arma para o garoto. Na sequência, começou a atirar. Os disparos acertaram uma cadela, que morreu na hora. Outro morador do prédio tentou intervir e também foi baleado. Ele foi atingido no peito, levado para o hospital. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele não corre o risco de morrer. Após as ameaças e os disparos, o homem tentou fugir, se escondeu em um matagal, mas acabou preso pela polícia. Ele foi levado para a delegacia e deve responder por tentativa de homicídio. Júlio César Santos, para o Brasil TV. A gente fala agora do sofrimento de uma família que aguarda há 12 dias para conseguir liberar um corpo no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio. Como o jovem não tem documentação com foto, nem digital, a unidade está esperando uma decisão da Justiça para que a família possa providenciar o enterro.
Como se não bastasse a dor de ter perdido alguém tão jovem, a família de Miguel Arcanjo Azevedo Cardinal ainda enfrenta uma peregrinação que se arrasta há dias. O jovem tinha 19 anos e no dia 9 de abril foi internado com uma pneumonia grave na UPA da Barra. 14 dias depois, ele foi transferido para o Hospital Ronaldo Gazola, em Acari. Miguel ficou 26 dias internado aqui no Hospital Ronaldo Gazola, até que no dia 19 de maio ele teve 2 paradas cardíacas e morreu. A partir daí, a família luta para conseguir fazer a liberação do corpo. É que o Miguel só tinha a certidão de nascimento e nenhum outro documento com foto. No mesmo dia, a família procurou a Defensoria Pública do Estado para pedir a liberação do corpo. Depois foram até o plantão judiciário para conseguir um atestado de óbito. Mas a justiça disse que precisava de algum documento do hospital. A família então procurou a defensoria mais uma vez. E finalmente os parentes conseguiram um documento de óbito de pessoa não identificada. Com esse documento, a família pôde dar entrada no processo para emissão do alvará de sepultamento. O processo mais uma vez parou, porque o Ministério Público pediu o autorreconhecimento do corpo, ou seja, que a família fizesse o reconhecimento visual. Até que no dia 28 de maio, ou seja, 9 dias depois da morte de Miguel, a mãe pôde ver o corpo do filho. A mãe nunca tinha visto o filho depois de falecido, só mediante a intimação, a ofício, porque nem a intimação não foi possível. Agora, a família aguarda o parecer da justiça para poder enterrar Miguel Cardinal. A gente só quer enterrar só o meu irmão só. Que já basta de sofrimento, já que a minha mãe já está tendo já, entendeu? Eu só espero que agora, depois disso, surja efeito e o hospital se prepare para essas situações e agilize, porque já são 12 dias que Miguel faleceu. Não vai nem poder abrir o caixão, vai ter que ser enterrado caixão fechado, e a família nem vai poder dar uma despedida digna. A gente não está pedindo gratuidade, nada disso. A gente só está pedindo mesmo para que tem um documento em mãos para poder fazer o sepultamento do Miguel. A direção do Hospital Municipal Ronaldo Gazola informou que o próprio irmão do Miguel informou que não havia nenhum documento do jovem com uma identificação com digital ou foto. No dia 22, uma equipe do Instituto Félix Pacheco esteve no hospital para colher as digitais do Miguel. Só que não foi possível fazer a identificação, já que não há nenhum documento com registro das digitais. Nesta segunda, o hospital informou que emitiu um formulário de autorreconhecimento feito pela família em papel timbrado e espera pela decisão judicial para liberar o corpo. Hoje é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda apenas para os contribuintes do Rio Grande do Sul. O prazo foi prorrogado até o dia 30 de agosto. A Zileide Silva tem os detalhes de Brasília. Além da prorrogação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda até o dia 30 de agosto, como você disse, os contribuintes do Rio Grande do Sul também conseguiram prioridade na restituição do imposto de renda que começou hoje. O primeiro lote, mais de 5 milhões e 500 mil contribuintes serão contemplados. O valor total do crédito é de 9 bilhões e meio de reais, o maior valor já pago pela Receita Federal num lote de restituição. E só no Rio Grande do Sul serão restituídas quase 890 mil declarações. E o primeiro lote de restituição começa a ser entregue hoje, no mesmo dia em que se encerra o prazo para as declarações. Logo mais, às 23 horas e 59 minutos, esse prazo não será prorrogado, segundo a Receita Federal, e por isso é bom correr. A orientação, a dica dos especialistas é utilizar a declaração pré-preenchida ou até mesmo apresentar uma declaração incompleta para corrigi-la depois. Tudo para evitar a multa, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações. A Polícia Federal prendeu hoje 2 suspeitos de ameaçar o ministro Alexandre de Moraes e a família dele. Eles são irmãos. Um estava em São Paulo, o outro no Rio de Janeiro. Os agentes também cumpriram 5 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em abril, depois que e-mails anônimos com ameaças de morte e detalhes da rotina da filha do ministro chegaram ao Supremo Tribunal Federal. A operação de hoje foi a pedido da Procuradoria-Geral da República.
A seguir, a região centro-sul do estado do Rio registra a menor temperatura do ano em todo o país. Brasil TV de volta falando da procissão de Corpus Christi no Acre. Uma multidão caminhou pelas principais ruas do centro de Rio Branco nesta quinta-feira. Para Raimunda, não importa a idade dela ou o local que ela esteja, ela sempre vai para a procissão. Quando Deus me der vida, saúde, força na minha perna, meu filho para me trazer, eu estou aqui. Do dia de domingo, nos feriados, sempre dia de festa, a gente está aqui. Ninguém nunca deixa. E tanto faz aqui no Acre como eu estou em qualquer canto. Se eu estiver no Rio de Janeiro, eu vou. Se eu estiver em São Paulo, eu vou. Para as igrejas. Se eu estiver na Paraíba, minha neta me leva e eu vou também. A procissão tem um significado profundo para os católicos, porque representa uma caminhada como um povo de Deus em busca da vida eterna. Mais de 4.000 fiéis andaram pelas principais ruas do centro aqui de Rio Branco. Me sinto tão feliz, ó. Parece que tira a alma. Minha alma limpa. Corpus Christi evoca a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. A Marci já passa os ensinamentos para a filha. Que é um momento onde a gente tem que ter uma reflexão, agradecer por cada dia, por cada momento, né? Por cada ano vivido, né? Essa noite foi muito legal, inesquecível, que nunca vai sair nas nossas memórias. Foi muito legal participar. O Distrito Federal teve a madrugada mais fria do ano hoje. Os termômetros do Instituto de Meteorologia registraram 10,6 graus Celsius na região do Gama. Antes, a menor temperatura tinha sido de 10,9 graus em Águas Emendadas, região de Planaltina, no dia 12 de maio. Hoje cedo, quem já estava de pé no início da manhã precisou tirar do armário o casaco reforçado. Luva, gorro, cachecol e capuz foram alguns dos acessórios vistos nas ruas da capital nessa manhã fria. Até o cafezinho vale para esquentar as mãos. Mas quem foi pego de surpresa acabou passando perrengue. Falando em frio, o Parque Nacional de Itatiaia, na região centro-sul do estado do Rio, registrou essa manhã a menor temperatura do ano de todo o Brasil, 8,5 graus negativos. A Isabela Campos tem as informações da cidade vizinha, Penedo. O Parque Nacional do Itatiaia registrou a menor temperatura do ano no Brasil hoje. Menos 8,5 graus foram registrados na parte alta do parque, que fica a 2.450 metros de altitude. Essa temperatura foi registrada por volta das 6h50 da manhã. Com o frio intenso, agulhas de gelo mudaram a paisagem do Parque Nacional. O fenômeno foi registrado próximo ao abrigo Rebouças, a 2.380 metros de altitude. Por causa do frio, um córrego congelou pelo segundo dia consecutivo. Nas imagens feitas pelo guia do parque, é possível perceber as placas de gelo sobre os córregos. Essa é a terceira vez que o Parque Nacional do Itatiaia registra a menor temperatura do ano no Brasil. Nos dias 20 e 21 de abril, a reserva marcou menos 3,5 graus e menos 5,8 graus. E a expectativa é que sejam registradas cada vez mais temperaturas negativas e olha que o inverno ainda nem chegou. Isabela Campos para o Brasil TV. Já é São João em Sergipe. As noites agora reúnem uma multidão nas festas. Ontem a abertura foi na cidade de Areia Branca. Uma festa super colorida que veio para colocar um ponto final em uma longa espera. Demorou demais, estava morrendo de saudade. Antes tivesse chegado antes. Eu deveria ter chegado há muito tempo, uns 2 meses atrás já. A roupa tava como, hein? Querendo sair do armário. Louca pra vir pra festa. Está só no começo e já tem muita gente empolgada no Arraiá com muitas promessas. Tô muito empolgado mesmo nessa festa. Pra dançar agarradinho, curtir a vida, beijar e amar. O cantor sergipano Denis Andrade abriu a noite do forró em Areia Branca. Tem gente dançando sozinho, mas feliz. É São João, o que a gente tem que ter é alegria. A gente não vai deixar de se divertir, sozinho ou com alguém.
o que vale é isso. É São João e vale tudo. Tem também quem já dá sinais que vai crescer curtindo a festa mais animada do Nordeste. Eu amo dançar forró, é muito bom. E quem arruma um par, comemora e não larga mais. Aqui é pro São João pro resto da minha vida agora. A banda Calcinha Preta sabe bem como embalar os forrozeiros no ritmo do coração. Calcinha Preta sempre apaixona. E a abertura dos festejos juninos de Aracaju hoje, estou muito feliz. Calcinha Preta abriu com chave de ouro. Estamos muito felizes, né? A gente recebeu um presente, começar o nosso São João em casa, né? E num festejo tão tradicional como é aqui em Areia Branca. Dizer que Calcinha Preta está muito feliz e honrado. São mais de 40 shows nesse mês e a gente começou em casa, né? Então isso prova que vai ser um São João maravilhoso. Para mim, a melhor época do ano, para muita gente, para os nordestinos principalmente. O São João ferve, né? O mês de junho ferve, não só o mês de junho, o mês de julho também. Areia Branca tem a tradição de abrir os festejos juninos do estado. Em cada dia de festa, passam por aqui mais de 50 mil pessoas, dispostas a aproveitar, dançar e curtir bastante esse São João da alegria. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Boa noite para você e até amanhã.